Né? Então, meu nome é Miguel Rachid. Não. Eu vou apresentar. Eu vou apresentar, Então, exatamente. então, Já está querendo dominar a entrevista aqui, pessoal. vou eu fazer a entrevista com ela. Isso é o contrário. Esse aqui é o Miguel Rachid, ele é administrador por profissão e atuou no mercado, no comércio em São Paulo por mais de 50 anos, no setor de autopeças. E aí eu, conversando com o Miguel, que é meu amigo, pedi a ele: Miguel, vamos conversar um pouco, gravando, né? Vamos fazer uma bate-papo gravado aqui, porque a gente conversa tanto, eu aprendo tanto, né? Bastante. E ele fala muito da economia, de história política do Brasil, e eu falei assim, pô, grava aí comigo. Agora nós estamos aqui gravando. Eu queria começar esse bate-papo com você, sabendo que a nossa economia estava em frangalhos. E você, inclusive, deixou essa área, mas conseguiu ainda sair bem. Sim, né? Sim. Mas agora a gente está começando a se recuperar lentamente, principalmente porque veio aí essa pandemia. Qual é a avaliação que você faz do comércio hoje e a importância dele para a economia do Brasil? O comércio hoje, né, como você falou, eu tenho 50 anos, então, de comércio. Então, nós passamos por tudo que você pode imaginar. Nós passamos por quebradeira de bancos, nós passamos por diversos planos econômicos mirabolantes e fantasiosos e tal, e a gente sobreviveu a todos. Né? E eu, dentro do comércio, eu tinha uma visão. Veja, eu não vou defender nenhuma tese, não tem nenhuma tese de doutorado aqui, não é nada disso. Eu estou passando apenas a minha impressão. A tua experiência. A minha experiência que vivia atrás do balcão. Eu olhava o lado dos meus funcionários, olhava o lado dos meus fornecedores, dos meus clientes e o meu lado. E sentia essa dificuldade toda. O que acontece com a economia hoje? A economia hoje, o que me surpreende é que todas as outras crises pelas quais a gente passou, o que acontecia? A recuperação vinha sempre de cima para baixo. Né? Os índices que interessavam era a Bolsa, era a Fenabrave, está produzindo carro, não está produzindo carro. Tá? Hoje não é bem isso que está acontecendo. O que é que está acontecendo? A recuperação hoje está vindo de cima para baixo. De baixo para cima, você quer dizer? De baixo para cima, desculpa, exatamente. É a pessoa com menor nível de renda, são as pessoas mais simples, que estão puxando a economia, que estão fazendo o crescimento. Você vai em qualquer bairro da periferia de São Paulo e você vê o comércio bombando, para falar o português, claro. E isso, na minha opinião, se deve a quê? Esse auxílio emergencial que o presidente da República deu, foi um auxílio assim, que ao contrário dos outros, não passou por prefeituras, não passou por deputados, não passou pelos governos, não passou nada. Ele foi direto no bolso daquele camarada. Através do cadastro único. Através do cadastro único. E nesse cadastro único ele colocou muitas pessoas que sequer existiam. Os invisíveis, não tinham CPF, não tinham RG, não tinha nada, e essas pessoas, obviamente, não existiam também para o comércio. E esse pessoal agora está com um dinheirinho no bolso, está dando retorno, um retorno fantástico. A gente conversa com alguns amigos aí que ainda militam no comércio, heróis, né, eu diria, e hoje o que eles estão enfrentando? Eles estão enfrentando falta de mercadoria. Porque como houveram governos aí que decretaram para tudo, fica em casa, não faz nada, hoje você está sentindo falta. Você sente falta de matéria-prima para produzir. Mas mesmo assim, graças ao mercado aberto, que você pode importar e tudo, né? Então eles conseguem manter os seus estoques e atender a sua clientela. Mas a principal característica que eu vejo é essa. A inclusão dos invisíveis. Inclusão dos invisíveis. E num tipo de injeção direto na veia do camarada.
sem Mas passar... tinha o Bolsa Família. Mas acontece que isso daí parece que não funcionou tão bem quanto parecia, porque você dependia de um cadastro que era feito no município, no estado. A politicalha sempre no meio, você nunca sabia se aqueles R$ 100 ia todo direto para o bolso do camarada, ou alguma coisa ficava pelo caminho, né? Porque uma coisa é certa, Regina, se você tem uma cidade com 1.000 habitantes, e a renda dessa cidade é de R$ 1.000, o comércio dessa cidade não vai virar muito além disso. Se você der R$ 1.000, vai virar R$ 1.000. Se alguém no meio do caminho comer R$ 200, vai virar 800. Você gasta 1.000, mas o resultado é 800. Então, da maneira que foi feita no cadastro único, e você há de se lembrar, você é uma repórter, você sabe melhor do que eu, houveram muitas críticas, porque o presidente, porque a Caixa fez isso, mas é porque havia necessidade de você fazer o cadastro. As pessoas não existiam, não tinha atestado de nascimento, não tinha filiação, não tinha nada, meu Deus do céu. Você incluir essa pessoa na economia foi um grande feito para esse governo. E eu acho que se a gente tivesse governos no estilo do passado, que eu não quero meter o pau aqui em ninguém, mas naquele esquema da politicagem e tal, você não teria alcançado. Entendi. Seria muito difícil. Então eu vejo a economia hoje se recuperando, fica todo mundo surpreso. Eu tenho até alguns dados aqui que eu queria comentar. A gente sabe que o PIB, né, Produto Interno Bruto, de toda a economia do Brasil, está alcançando no trimestre 4%. Isso é uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque a gente sabe que puxaram a locomotiva do Brasil. E a gente sabe quem foi. E, infelizmente, principalmente capitaneado por São Paulo, que é a principal locomotiva do Brasil, não é? Então, vem Tarcísio, vem Tarcísio! Tinha que fazer isso, pessoal, tinha que fazer isso. Aí o que acontece? Tem o resultado do PIB, aí tem um dado que é surpreendente, que isso foi divulgado na semana passada. Vendas do comércio têm crescimento de 1,6% em maio. E os números são assim, elevação de 4,8% em relação ao setor de material de construção, que é sempre o destaque. Porque quando o cidadão vai comprar material de construção, é porque o resto de casa está em ordem. Exatamente. Tem aqui 1,7% de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática. 3,2% de veículos. Veículos, motos e peças, 2,8%. Né? Alimentos, supermercados, aqui foi 1,7%. Eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, 3,2%. Veículos, motos e peças, 2,8%. Tecidos, vestuário, calçados e acessórios, 3,5%. E aí a gente vê que esses números são mágicos. É pequeno, mas são números mágicos. Porque a nossa economia já vinha em frangalhos quando o presidente Bolsonaro assumiu. Aí, quando as coisas começaram a parecer que iam melhorar, veio a pandemia. E aí, na pandemia, veio um monte de gente para poder ficar em casa, no trabalho. Aí você já falou do auxílio emergencial, que foi realmente emergencial. E foi rápido para os padrões brasileiros de implantação de qualquer tipo de programa, ele foi rapidíssimo. Dada a complexidade disso tudo, isso foi muito rápido. E mais importante, você soube de alguma fraude? Não, eles até dificultaram um pouco mais o acesso no começo, exatamente para evitar as fraudes. Grandes fraudes que até ocorreram alguns casos de pessoas que chegaram a botar no CPF, aí teriam sacado, mas eles consertaram pequenas. Né? Exatamente. Não grandes, não houve nenhum grande escândalo. Sabe uma coisa interessante, Regina, que isso daí acho que a maioria dos comerciantes sabem disso. O que é melhor? Um cliente gastando R$ 1.000 ou 100 clientes gastando 10% disso? É melhor o cara gastando pouco, bastante gente constante, do que 1, 2, 3 gastando muito. Então a gente, assim,
a minha experiência no comércio, quando eu entro numa loja, num magazine, alguma coisa, eu fico olhando. Então é aquelas 200, 300 pessoas com compras pequenas. O que significa isso? Que essa pessoa vai voltar o mês que vem, que ela não vai se endividar no cartão de crédito, que torna o movimento da loja mais firme, mais consistente. Entendi. Dando para o empresário, para o dono da loja, uma segurança de que ele pode investir no estoque, porque o camarada vai voltar e vai vender. Agora, se você tem 2, 3 ali gastando muito, esse cara amanhã para de investir, ou para de gastar, ou quebra, e o seu faturamento cai. E o que a gente tem visto mesmo, varejo. É varejo. Você vê a abertura de lojas grandes, com grandes investimentos, focada no varejo. É verdade. Focada nesse camarada aí, nesse pessoal que tem uma renda mais baixa. Né? E esse pessoal... é a base da sociedade. É a base da sociedade e outra coisa. É bom quando você vê o camarada comprando um brinquedo para o filho, uma roupa para o filho, a mulher entrando numa loja de cosmético e gastando, as pessoas mais humildes querendo melhorar o padrão de vida, melhorar a sua aparência, sabe? É gostoso isso, significa que as pessoas estão criando gosto pela vida, estão tendo mais alegria de viver. E eu acho que se a gente continuar assim, se a gente tiver, o ano que vem nós vamos ter a oportunidade de escolher governadores, vamos ver se a gente vai saber escolher, né? Porque depende muito. A gente olha por aí, a gente vê governador que só fez política até agora. Não, pois é, não saiu, você não vê uma obra, você não vê uma coisa que a pessoa tenha começado. Você é do estado de São Paulo, sim, como a gente já falou aqui, é a principal economia do país. É aquele que puxa mesmo, né? Como é que você avalia toda essa gestão? Não precisa se comprometer se você não quiser e tal, fazer uma crítica mais pesada, fique à vontade, de verdade. Mas como é que você avalia esses 2 anos e meio de gestão do governador João Dória? Olha, para mim, eu vou ser sincero para você, eu votei no Dória 2 vezes. Votei para prefeito e votei para governador. E foi uma decepção muito grande. Se eu falo, Dória, você me decepcionou mesmo, muito. Sabe? Como eu nunca tinha me decepcionado com um político antes. Tá? E não sei, você não fez nada, você não correu atrás de nada, não vejo você o empreendedor que eu conhecia pelos seus programas de televisão, pelas coisas que você fazia e tal. Eu não vi isso, você no governo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é uma grande indústria. É a maior. Se São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Quer dizer, e você não sei o que você fez. Eu não sei, você fica correndo para lá, fica correndo atrás de vacina. Não que não seja importante, sabe? Mas a gente não pode esquecer do resto. Porque a vacina, porque a doença, ela vai passar. Mas ela vai passar. Agora, você, mas eu vejo o seguinte, houve um propósito, quebrar a economia. Pois é, parece que foi essa a intenção. Eu não consigo entender que a pessoa tem essa ideia de quebrar a economia, mas é o que aconteceu. E eu vejo, tanto ele quanto o prefeito, o falecido Covas, eu os vejo muito distantes daquilo que está acontecendo. Parece que essas pessoas nunca passaram pelo centro da cidade de São Paulo para ver como é que ficou aquilo. Né? É um desastre. É um desastre. Lojas, empregados, pessoas se suicidando, pessoas se matando. Quer dizer, não tem. Como é que você pode... Em Fortaleza é a mesma coisa. Como é que você pode... Eu participo de 2 grupos empresariais aí, e você tem notícias de amigos seus que entraram em depressão profunda, não saem mais de casa nem da cama, pessoas que se suicidaram, filhos que foram embora, foram tentar a vida como sei lá, imigrante ilegal nos Estados Unidos, na Europa e por aí afora, porque o São Paulo parou. De dar oportunidade. E São Paulo é uma cidade que sempre terá o que fazer. Aí eu vou fazer uma pausazinha aqui para você, para dizer assim, eu costumava ouvir, eu não falava muito, né? Você sai na rua,
esse trânsito danado, esse trânsito que não vai, olha a quantidade de carro, ai, ninguém anda mais e tal. Agora, menina, o castigo vem a cavalo. Quando você sai naquela pandemia do fecha tudo, você não vê um carro na rua. Isso te dá uma amargura, isso te dá uma angústia. Aí você fala, tá vendo? Você estava reclamando que tinha muito carro, agora não tem ninguém. E agora? Como é que a gente faz? É duro, né? Mas a hora que todos esses carros voltarem, que a coisa voltar mais ou menos à normalidade, São Paulo tem muito o que fazer. Tem muita avenida para fazer, tem muito metrô para construir, tem muito monotrilho para terminar. Quer dizer, tem um monte de coisa a ser feita em São Paulo. É um mundo de empregos, né? E eu espero que o próximo governador tome a iniciativa, como o governo federal fez, de terminar o que começou. Essa postura do presidente Bolsonaro eu acho que é fundamental. Terminar, não vou começar nenhuma obra se eu tenho um monte de obra aí que deixaram de herança. Terminar o que começou. Eu acho fantástico. Terminar o que começou. Você sabe, a administração é uma coisa... A administração do serviço público em si é uma coisa interessante. Eu faço uso de... Pego alguns medicamentos pelo SUS e tal, eu estou acostumado. Enfrentar o SUS, ou ir até lá, ou ir até uma UBS aqui perto de casa. De saúde. Vou dizer uma coisa para você, eu fiquei surpreso de ver a melhora que teve nesse sistema. Precisou uma pandemia. Eu fiquei, olha, eu achei impressionante. Eles marcam com você 14h30, quando é 14h35, 14h40, eles estão te atendendo. Não tem mais aglomeração, não tem fila. Por quê? Porque também as pessoas fugiram do posto de saúde. Não, mas é porque tem horário. As pessoas, o funcionário, acho que até por conta da sua própria segurança, não quer aquela montoeira de gente. Então ele melhorou demais. O que foi? Isso é dinheiro? Não é dinheiro. É a administração. Sabe? Administração que não tá focada na política. Então isso é parte da contaminação do governo federal, que deixou a politicalha do lado, politicalha, não a política, política ele continua fazendo, a politicalha do lado, e começou a fazer a administração da coisa. Por que o Tarcísio consegue fazer tanta coisa? Ferrovia Norte-Sul, por exemplo. 35 anos. 35 anos. O Congresso, eu me lembro até hoje, o Congresso aprovou a construção dela, foi aprovada e tal. Era aniversário do Sarney. Aí o Sarney falou assim, esse é o melhor presente de aniversário que eu podia receber. Foi lá e cravou a primeira, sei lá o que, a primeira pedra fundamental, a primeira estaca do negócio. Pô, 35 anos. 35 anos. Tá, e agora outro dia aí eu vi uma das locomotivas chegando no Porto de Santos. Porra, pelo amor de Deus, isso é uma coisa fantástica de você ver acontecer, entendeu? A mídia não mostra. Como é que ele fez isso? Administração. Pô. Sem roubo. Sem roubo, mas você tem que ter uma boa administração para evitar o roubo. Né? E as empresas também se sentem mais à vontade de prestar serviço para o governo. Você sabe que não tem aquele toma lá da cá, aquele negócio, minha comissão. Não precisa cobrar 3 vezes mais, sabe que vai demorar para receber, porque os governos... O presidente Bolsonaro ele é muito claro nesse aspecto, ele diz sempre, eu não roubo, não vou deixar roubar. E a gente sabe o seguinte, governos anteriores tinham uma máxima, vamos criar dificuldades para vender facilidades. Nós tivemos até um presidente, que é um grande ídolo, né, no Brasil, o pessoal gostou e gosta muito dele, admira muito, né, que um dia lhe perguntaram, ô presidente, como é que nós vamos fazer com os amigos, inimigos? Ele disse, bom, os amigos tudo, os inimigos, a lei. Foi? Oh, JK. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Os inimigos, a lei. Não precisa muito. Sabe? Então a gente sempre teve
E agora, nesse governo, você não está vendo. E eu acho muito Ele não faz interessante. acepção de governadores. Não. Distribuiu dinheiro para o Nordeste. Né? 9 estados no Nordeste são governados por comunistas. Da Bahia. E nem por isso ele penalizou a sua Exato. população. Ao contrário, é a área que mais recebe investimentos hoje no país. Você sabe que eu acho isso interessante também. E ele atendeu as emendas parlamentares da mesma forma. Não importa o partido político, importa a emenda. E ele está atendendo. E muitos ainda vão reclamar e dizer que tem um... orçamento secreto. Que tem um orçamento secreto, que tem isso, que tem aquilo. Poxa, mas secreto? Mas foi você que pediu. Mas quer dizer, agora nós vamos ter uma oportunidade de trocar uma parte desse Congresso Nacional, né? Ver o que a gente vai fazer, o que a gente pode mudar, né? Mas eu acho importante esse aspecto. Nisso o Brasil tem melhorado muito e eu espero que melhore muito mais. Porque é impossível um Estado, um país, um comércio, qualquer negócio crescer se você não tiver um mínimo de previsibilidade de como as coisas vão andar. Hoje você acha que esse governo, esse governo que o Brasil tem, oferece essa previsibilidade para os investidores brasileiros e para os externos? Eu acho que sim, mas poderia oferecer mais, não fosse essa oposição, imbecil. Como é que eu diria? Sistêmica, né? Porque ela é imbecil, ela é sistêmica. A gente tem que fazer oposição. Quer dizer, você... Sem cobrar o que está errado. O jornalista ele fica do lado de cá para ver se o Bolsonaro vai falar verde ou azul. Se ele falar verde, você tem que escrever azul. Se ele falar azul, você tem que escrever verde. Quer dizer, não importa a verdade, não importa nada. Não importa a vida de ninguém. Então, essa oposição sistêmica, eu acho que atrapalha um pouco. Se bem que o investidor, aquele investidor de verdade, né, ele não vai atrás desses jornalistinhas aí a imprensa perdeu muita credibilidade. Né? Eu nunca acreditei em analista político, embora eu tenha analista político e analista econômico, né? Embora eu tenha uma admiração muito grande pelo falecido Gelmir Betting, né? Que aliás não era economista, né? A formação dele era outra, mas ele falava de economia. Mas eu nunca acreditei muito nas previsões de jornalista, de analista, nada. Me perdoem todos eles. Né? Porque quando você chama o chefe de um escritório de economia, que é responsável por fazer análise e tal, ele tem um portfólio de cliente dele. Então ele tem que falar alguma coisa que beneficie seus clientes. Ele nunca vai falar o contrário. A verdade mesmo, ele guarda para dizer aos seus clientes. Por que ele viria dizer no rádio? Para todo mundo ouvir que não está pagando Você percebe? Entendi. É igual um advogado. Você vai fazer consulta na televisão? Você quer ganhar um honorário. Então, peraí. Então eu não vou falar o que eu estou achando realmente. Entendi. Eu falo por alto. Tá, uma bolsa, vai, não vai, mas não vou falar o que é. Né? Agora, esses caras, eu garanto que dentro do escritório deles, embora na imprensa eles sempre manifestem uma tendência mais contra o governo, né, para variar, até porque se ele for a favor do governo, ele não vai ser entrevistado por ninguém. Então, exceto por você, o resto ninguém vai entrevistar ele. Então, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, o pessoal lá fora não está interessado nessa conversa que a gente vê pela mídia, sabe? Em comentário de jornalista comprometido. Não é por aí. Esses caras não brincam, né? Eles têm uma quantidade de dinheiro fantástica. Eu quero saber de uma coisa. Você trabalhou durante esses 50 anos na área de autopeças, não é isso? Até que ponto a China atrapalhou esse setor? Olha, ela começou a atrapalhar mais quando eu já estava no meu finalzinho da minha carreira como empresário, né? De certa forma, ela ajudou no combate à inflação. Então conta um pouco, porque a gente estava conversando sobre isso, foi por isso até que Então, o que acontece? Acontece o seguinte, você tinha uma falta crônica de autopeças, né?
você até costumava dizer, bom, vai faltar rolamento. Por quê? Porque a economia estava andando. A economia andava, faltava sempre alguma coisa. Lembra daquela história da farinha de trigo que faltava para fazer pão? Toda vez que a coisa começava a andar, a farinha de trigo faltava. Aí em autopeça era a mesma coisa. Faltava peça, faltava isso, faltava aquilo. Você tinha que ficar negociando o tempo todo com o fornecedor, cliente bravo com você, enfim. Quando o Collor de Mello fez a primeira abertura, né, lá atrás, que ele falou que no Brasil só se produzia carroça e tal, ele fez aquela abertura. Já foi uma grande coisa. Ele já permitiu que algumas coisas pudessem ser importadas, né? E mais tarde, com o Fernando Henrique Cardoso, ele permitiu mais. Só que o Fernando Henrique, na minha opinião, modesta opinião, ele abraçou essa globalização de uma maneira desenfreada, de uma maneira louca, sem pensar, sem nada na indústria nacional. Então ele quebrou muita gente, com a permissão que ele tinha de deixar entrar produtos chineses no Brasil, de qualidade inferior, inclusive, e com uma tributação totalmente diferente da nossa, o que levou a muitas empresas a não aguentarem. Né? Elas quebraram. Mas, por outro lado, melhorou o lado da inflação. Mas, em compensação, a qualidade da peça também, não sei se vale a pena. E aí, você mesmo falou que com essa quebradeira toda, mão de obra na rua. Mão de obra na rua. Recorde de desemprego. Eu conheço muitas empresas... PSDB. Conheço muitas empresas que, quando o Fernando Henrique Cardoso entrou na presidência, tinham 100 funcionários. Quando ele saiu, tinham 20. Padarias foram quebradas aos montes. Eu conheço uma família de portugueses muito tradicional por aqui e eles têm muitos imóveis, muita coisa. Eu encontrei com ele, né? Posso até falar o nome, o Armando, e ele disse assim para mim, ele falou, Rachid, nunca pude ver uma coisa dessa. Eu vim de Portugal aqui porque me disseram que aqui estava quebrando padaria. Eu não acreditei. Está quebrando padaria, porque eu sou Fernando. Um negócio impossível de se quebrar. Todo mundo fala, né, do Fernando Henrique Cardoso, fala, mas é o seguinte, estabilizou a moeda, mas o plano dele tem um outro nome para o comerciante. Era o plano Latinha. Lá tinha uma autopeça, lá tinha uma mercearia, lá tinha, tá? No sindicato que a gente frequentava, ele era conhecido como o melhor ministro do trabalho que a China podia ter. Porque ele gerava emprego lá fora pra caramba. As pessoas esquecem. Você lembra que, não sei se hoje, a coisa estava tão feia que as editoras não imprimiam mais os livros aqui, mandavam imprimir fora. Nós voltamos a 1800. Então todo mundo fala muito bem dele, fala o plano, venceu e tal, mas a inflação ela seria vencida uma hora. Uma hora ela ia se resolver. Tá? Uma hora ela ia se resolver. Ele facilitou acelerando a quebradeira. Do jeito que ele quebrou todo mundo, né? Ele teve que... As pessoas esquecem, né? Lembra do preço do gás? O gás explodiu. Na verdade, ele tinha um objetivo, preparar o Brasil para o governo de esquerda assumido do PT. Né? Eu fui muito criticado por todos os meus amigos, né, na época, porque eu não me conformava com a tal da direta já. Né? Eu achava aquilo um absurdo, né? Uma coisa assim... 1983, 84. Nossa, terrível. Eu achava aquele movimento terrível. Aí um dia saiu uma foto no jornal, tantos anos das diretas já, e eu comecei a olhar lá, aquele palanque, né, tava lá. Ulisses, Franco Montoro. Aí vem o avô do Aécio Neves, do Aécio. Tancredo. O pai desse governador ladrão que está preso lá no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral. Exatamente. O pai do Rodrigo Maia. Então aí você começa a ver essa corja. César Maia. Essa Leonardo Brizola, exatamente. Lula, até o Lula. Bando de bandidos. Sabe? Aí eu postei, né? Eu falei, interessante, né? Eu estava olhando ali...
Peguei uma lupa assim, comecei a olhar, reconhecer as pessoas. Eu sou meio louco, de vez em quando eu tenho essas coisas. Eu fico ali olhando e tal, falei, pô, engraçado, né? Mais de 60% das crias desses sujeitos estão presos, né? Processados no mensalão, no petrolão. Nossa, porque você tem uma rixa, uma rinha com relação a essa direta já. Mas você está contente onde nós chegamos com a direta já? Eu não entendo. Quando o Fernando Henrique Cardoso veio e disse, textualmente, a nossa Constituinte ela foi feita... Não, ela também não. Evita vai ser ele, processada. Aí, a nossa Constituinte foi feita numa a Constituinte foi feita numa época que o governo militar proibia tudo. Então, a nossa Constituinte foi fazendo, é proibido proibir. Como é que você pode acreditar numa Constituinte dessa? Sabe? Quer dizer, a anistia ampla, geral e restrita, você trazer todo aquele pessoal para cá, você trouxe tudo abriram aquilo o portão do pra cá. inferno. Infelizmente, João Batista Figueiredo abriu o portão do inferno, porque resolveu ser obediente. Mas ele disse... Mas vocês estão me pedindo? Ele dizia e fazia. Ele quer, mas ele não queria nem ser presidente, né? Então ele falou, vocês estão me pedindo? Eu vou fazer. Mas vocês vão se arrepender disso aqui. E olha aí o resultado. Aí veio Paulo Freire, veio toda essa trempa aí, né? Então, quando você olha... Brizola para destruir o Rio de Janeiro. Destruiu o Rio de Janeiro. Acabou com o patrimônio mundial, não é o patrimônio do Brasil, não. Mundial. O Rio de Janeiro é um patrimônio mundial. Não está falando do Rio, viu, pessoal? Não, o Rio de Janeiro simplesmente foi destruído. Eu fui 2 vezes ao Rio de Janeiro, fui uma vez, conheci, adorei, gostei. Fui uma segunda vez, meu Deus do céu, na noite que eu cheguei eu fui assaltado. Putz. Aí eu falei, não, eu vou embora daqui. Não vou ficar aqui. Os meus amigos ficaram mais 4 ou 5 dias lá, eu vim embora. Eu falei, não vou ficar aqui. Eu não consigo ver a coisa deteriorada daquela maneira, sabe? Assim, não Por isso que eu consigo. estou há 20 anos no Ceará. O Ceará tem violência? Tem violência, mas infelizmente a violência no Ceará está mais limitada à periferia, quem sofre mais. Onde eu vivo é uma coisa um pouco mais... tem uma sensação de segurança. Meu irmão já foi assaltado na saída de casa. Saindo do prédio, virou a esquina e foi assaltado. Existe. Mas a violência maior, e justamente pelo tráfico de drogas, é na periferia de Fortaleza. E você veja, e não há expectativa de melhora. Não há. Não há expectativa nenhuma de melhora, porque a imprensa inteira... Aliás, eu acho interessante isso, porque não é de hoje que a imprensa é pró-bandido, né? Eu me lembro... Quando fui repórter, a recomendação começou a vir a recomendação. A gente não pode tratar como suspeito, não pode tratar como bandido, não pode tratar como ladrão. Eu, como sempre fui muito rebelde, eu sempre usei os ladrões, os assaltantes, os marginais. Não, eu acho engraçado. Nunca deixei de usar. Foi preso em flagrante, suspeito de... Mas se você for preso em flagrante, o jovem não pode ser suspeito. Eu já vi assim, jovem tentou assaltar e foi baleado por vítima. Ou seja, Inverteu tudo, exatamente. Tudo. Jovem. Agora, desde Bonnie and Clyde, lá para trás, na década de 20 e tal, que você já endeusava o bandido. A bandidagem. Você endeusava. Tinha um monte de casaizinhos nos Estados Unidos que gostariam de ser igual os dois. Né? Você já endeusava. Eu não sei por que isso, né? Tem até um livro aí chamado como é que é? Bandidolatria. Bandidolatria, né? É um negócio incrível, né? Você gosta do bandido. Eu ouvi uma entrevista uma vez aí de um criminologista, que ele falou assim, olha, é uma coisa interessante, mas eu estava conversando, fui entrevistar o maníaco do parque, para quem não se lembra, era um cidadão, motoqueiro, que levava um monte de meninas aí para o Parque do Estado aqui, perto do zoológico, e as matava. Ele era um maníaco, ele era louco.
serial killer brasileiro. Né? Serial killer. Ele foi preso, tal, não sei o quê. E esse criminologista, ele falou assim, olha, ele disse para mim que ele nunca recebeu tanta proposta de tanta mulher como agora que ele está preso. Proposta de casamento, de namoro, eu te espero até o fim da eternidade e tal. Ele falou, pô, o cara matou 10, 12, 14, 15 e a mulher tá aqui, não sei, o que você... Eu não estou entendendo isso aí. Há uma completa dissolução de senso de ética, de moral, de princípios, de valores. Mas voltando, por exemplo, então ao nosso foco, eu diria para você o seguinte, esse momento que o Brasil está vivendo hoje está tenso, está complicado, as pessoas estão te surpreendendo, né? Eu ouvi de uma pessoa outro dia que, eu tinha alta conta, aí quando a pessoa falou isso para mim, eu falei, Maria, eu não gostaria de estar no lugar desses 11 do Supremo que sofrem muita pressão. A pessoa falou sério? Falou sério. Não estava bêbada, não? Não. Estava conduído pelos os 11 do Supremo? Porque eles estavam sob muita pressão. Tem certeza? Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Esse cara, acho que ele nunca olhou para dentro de um ônibus para saber o que é pressão. Ele nunca entrou no metrô para saber o que é pressão. É uma pressão tão grande que você não precisa nem andar, viu? Você fica ali assim, o pessoal te leva para dentro do... Olha, eu nunca vi um troço desse. Então, eu vejo assim, eu tenho muito receio da coisa não dar certo, né? E você não conseguir reeleger o Bolsonaro eu entendo que a única esperança da esquerda é a urna eletrônica. Não se manter do jeito que está, né? Se manter do jeito que está, porque não tem sem voto, o que eu repito aqui sempre, pessoal, voto impresso sem apuração pública dos votos é a mesma coisa que nada. Tem que ter apuração. Votou, ok? Deu 5 horas, abre ali no meio de um monte de testemunha e conta. Faz o boletim de urna e manda. Com um monte de gente assinando e testemunhando os votos contados. Enquanto o eletrônico, o chip está indo para Brasília e eles lá... vão trabalhar o chip. Exatamente. Eu vou contar uma historinha para vocês, é breve, muito breve, assim, sabe? Remonta lá aos meus 18 anos, 19 anos de idade. Eu não era lá um aluno muito bem comportado. Nem eu, nem o meu amigo Ulisses, né? Então, era um horror. Aí, não era o Guimarães, não. Não, era o Ulisses. Aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nós fomos levados à presença do diretor da escola, ele falou, eu já tenho a punição certa para vocês. Ligou para uma pessoa do TSE, lá, do regional, do TRE, regional, eu tenho 2 eleitoral. escrutinadores aqui para vocês. Marca o nome aí para convocar. E nós fomos convocados para participar da apuração. Para contar voto. Né? Então eu estou falando, eu estive lá, eu contei voto. Eu queria saber só uma coisa. Para que essa pressa de apurar o resultado de uma eleição? Você está numa UTI, por um acaso? O presidente tem 48 horas para assumir, se ele não assumir em 48 horas não valeu? Não. Ele vai assumir dali 90 dias. Por que essa pressa de contar os votos? Qual é o grande problema? Ninguém entende. Não, e nós perdemos isso em 95. De lá para cá, nunca mais se contou os votos ali, na nossa frente. Eu comecei a minha profissão de jornalista cobrindo a eleição assim. Se fazia, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, juntavam nos colégios grandes para fazer aquelas apurações. As urnas iam chegando, né? E aí o pessoal ia abrindo naquelas sessões, tudo separadinho, com o fiscal de partido olhando tudo. Tem fraude e tal, isso é o que o Barroso alega. Tem fraude, a gente tirou a mão humana do processo, tirou a mão humana e tirou o olho humano, pessoal. Porque se a gente não está vendo o que estão colocando no supercomputador do TSE, pode sair dali. Eu fiz uma matéria essa semana sobre o liquidificador. Pode sair de lá qualquer coisa. Qualquer coisa. Para as pessoas ainda que não, as pessoas mais novas que não viveram isso, você tinha um cercadinho onde ficavam ali 18, 20 escrutinadores, né? E o pessoal do TRE vinha lá
com a urna, e tá a urna 282, descarregada aqui no cercadinho 1. E aí você começava a contar os votos. Né? E do seu lado, você tinha 50, 60, 80 pessoas olhando. E você não sabia quem eram as pessoas, você não sabia. E, aliás, você também não tinha nem que saber, porque você não estava ali para fazer nada, você estava ali para contar o voto. Eu, pelo menos, estava ali para contar o voto. Mas eu gostei tanto da brincadeira que depois eu fui ser escrutinador mais uma vez. Castigo, né? Mas depois eu gostava de ir. Entendi. Eu sempre gostei de cobrir eleição. Parecia quando eles iam colocar aquele mapa lá, que era à mão, né? Parecia a Bolsa de Valores, né? Aquela gritaria, era um negócio interessante pra caramba. Era muito interessante, instrutivo. É bom lembrar que a petição de agora, né? O projeto de emenda constitucional, não vai trazer esse voto de papel de volta. Vai ser impresso, as pessoas não vão tocar. Aquele papelzinho vai ser destacado e vai cair numa urna de lona ou em caixa, não sei como é que vai ser essa urna. E simplesmente tem que ser contado ali na hora. Sabe por quê? Quando acabar a eleição, às 5 horas da tarde, tem que começar a contar. Porque se aquela urna for levada para apurar depois, se houver dúvida, já era. Já era. Você sabe que eu, por exemplo, estou acostumado com aquele voto que eu escrevia, né? Lá. No boletim. No boletim. Escrevia e punha lá. O voto vinha, o papel impresso do voto vinha com a assinatura do mesário, do segundo mesário, sei lá o que lá, para validar, né? Aquilo ali. E eu, colocava lá dentro da urna. Eu tinha certeza do que eu tinha posto. Nessas eleições aparece um botãozinho para você, confirma. Eu já fiz um monte de operações pela internet lá, que confirma. Quando você vai ver, não aconteceu. E aí? Já confirma. Confirmo. Então, quem que me garante? Pagar uma conta que não estava registrada. Pois é. Achei que eu recebi, mas não estava. Pois é. Então, tinha sido confirma. E você não confirma nada. Aí você vira e pergunta, mas quem me garante esse confirma? Aí vem o Barroso e diz que ele é a garantia. Eu não o conheço, não sei quem é esse sujeito. Eu sou a garantia. Eu nunca vi esse cara na minha vida, entendeu? Nunca o vi na minha vida, pode ser até uma boa pessoa, excelente pessoa, mas eu não confio. Eu quero uma pessoa conhecida minha, que eu confio. Não, aperte. E eu ouvi muita gente dizer que botou 17 e entrou 13. Entrou 13. Isso foi na eleição de 2018. Né? Como é que nós vamos fazer? O mais interessante é o seguinte... E se você perceber isso, o que você faz na hora? Qualquer aparelho eletrônico vem com um manual. Quando você compra um telefone celular, você tem um manual na caixinha. Tem, claro. Né? Claro. Nem todo mundo lê, mas existe um manual. Para quê? Porque para você saber operar e para o técnico saber como é que aquele negócio funciona. Porque se der problema, ele vai ali já direto na pecinha. Até hoje não existe um manual de auditagem das eleições eletrônicas no Brasil. Não existe. Eu fiz um desafio no outro vídeo e faço o mesmo desafio agora, ministro Barroso. Prepare, se for capaz, um manual de auditagem da votação eletrônica. Aí a gente vai ficar sabendo como é que esse sistema é tão invulnerável, né? Porque ele diz que é. E o que eu acho engraçado é o seguinte, das vezes que eu participei, depois, como eu disse para vocês, para você e para a audiência, eu gostava tanto daquele negócio de apuração que a gente ia assistir a apuração, o andamento. E aquela gritaria. Era empolgante, era uma briga, isso tinha até sopapo. A PM tinha que intervir, porque tinha umas trocas de tapa, tal, nada grave, mas acontecia. E é engraçado. Isso é uma demonstração cívica. Votar, exatamente. contar voto, isso é uma demonstração cívica. É um dever cívico seu votar e acompanhar o voto. Sabe? E eu nunca vi, e essa é a parte importante, Barroso, eu nunca vi acabar a luz no local de contagem. Em nenhum lugar. Porque se acaba a luz, você faz um salseiro. Um salseiro. Não acabava a luz.
Não acabava a luz. Não tem esse apagão que deu no supercomputador. Deu um apagão estranho, na né? nuvem. O meu computador, uma porcaria, não tem apagão. Como é que pode ter apagão? No supercomputador. Não, no supercomputador. Ainda tem o super, né? Não. Eu sinceramente, realmente eu não confio. Vale lembrar que eu conversei com o procurador Felipe Gimenez. Não existe... o voto é secreto, mas não existe eleição sem apuração pública. O voto é secreto. Você vai ali, mas a apuração tem que ser pública. E eu vou falar para você, meu amigo brasileiro, meu querido brasileiro, dê uma demonstração cívica, participe realmente da eleição. Não é ir lá votar, acompanhe. Veja quando a porta for fechada da sessão o que está acontecendo. Se você vê alguma irregularidade, denuncie. Vai lá, procura o PM que está ali na sua sessão de votação, vá, que ele vai te levar até o juiz eleitoral, faça a denúncia, olha lá, está acontecendo assim, assim, assim. Participe, é um direito seu, aliás, mais do que direito. Uma obrigação. É uma obrigação sua. Porque disso tudo, pessoal, de todo esse processo, depende o preço do pão na padaria, depende o do médico no posto de saúde, depende da professora na escola. Tudo depende disso que você está fazendo. Política. Não tem outra coisa. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. A degradação de todos os serviços públicos foi uma coisa fantástica, atendendo, obviamente, a diversos interesses e tal. Eu moro ao lado de um colégio estadual que era um colégio modelo. Era um colégio que disputava com outro bairro aí, porque eram escolas modelo, né? Porque antigamente o colégio público era mais disputado. Você tinha a mania de falar, nós vamos fazer desse colégio aqui um modelo para os outros serem iguais. Então foi feito um aqui, foi feito um outro lá. E a gente disputava. Tanto em quem entrava na faculdade, como no futebol de salão. A gente disputava, como na desfile de fanfarra. Então a gente disputava de todo lado. E olha, engraçado, eu não consegui estudar nele, porque ele era muito difícil para mim. Tipo um Pedro II no Rio de Janeiro. Eu não conseguia acompanhar, eu fui para um colégio particular. Isso, né? Pagou, passou. O nível era mais baixo. O que acontece? Eu fiz um ano de cursinho para poder entrar na USP. Quando eu entro na USP, encontro lá 2 amigos que saíram do Dom Pedro, lá no segundo ano, e entraram direto para a faculdade, sem cursinho. Porque o Dom Pedro realmente, formava eu falei alunos. O nome da escola, porque o colégio realmente tinha qualidade. Caiu, por que caiu? Porque o interesse foi... Sabe, pois é, então, a gente sabe, mas não vale nem a pena tocar no assunto. Mas foi, então, tudo isso você pode ter de volta votando de acordo. Exato. E cobrando, porque a gente sempre fala aqui, eu sempre repito, eu não sou bolsonarista, bolsonariana, bolsominion, eu sou eleitora do presidente. E como eu estou muito satisfeita com o presidente que eu ajudei a contratar, eu vou votar nele de novo, eu vou contratar por mais 4 anos em 2022, né? E dar suporte, dar suporte, ele precisa de apoio, né? E o apoio o que é? É você acompanhar, é você pressionar o governador do estado, é você pressionar o prefeito para poder trabalhar em conjunto. Porque o que eu me lembro, Miguel, é que eu lembro muito bem disso, quando em 1990 e poucos, era assim, vamos eleger o presidente e vamos eleger governadores e prefeitos alinhados com o presidente. Para quê? Para a coisa andar. E a gente viu que a coisa andou, né? Muita corrupção da prefeitura para governador, de governador para presidente. Nesse aí, formou-se uma onda de oposição tal, lá não se rouba, não se tem notícia de roubo. Mas nos estados e municípios é um negócio assim escandaloso. Tanto que o TSE, o TCU, vai investigar tudo agora, né? Principalmente por causa dessa pandemia. Uma outra coisa também que é preciso... O brasileiro pegou essa mania, né? Eles começaram lá, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Não existe excelência nenhuma. Ele é seu funcionário. Você tem que chamar... Querido, exatamente. Serviço.
Ele é seu funcionário, ele não é sua excelência, não. Renan Calheiros, meus irmãos aí de Alagoas, ele é seu funcionário, escolhido por você. Um bandido. Você escolheu. Está pagando o salário alto. Eu aqui, graças a Deus, eu escolhi 3 também, que um morreu, o outro, não sei, está num estado de saúde precário, e a outra só fala besteira. Que foi eleita pelo coitadismo. Que foi eleita pelo coitadismo. Pelo coitadismo. Só fala bobagem, só fala besteira, tal, enganou todo mundo. Né? Enganou todo mundo. Então, eu não sei, essa manifestação cívica, me parece que agora vai ter um piquenique, né? Ou alguma coisa assim que vai acontecer em Brasília, em setembro, né? Tal. O pessoal vai fazer um piquenique. Para celebrar. Para celebrar o setembro. Sabe, a gente precisa celebrar. Celebrar. Essas coisas Essa data não são é nossa. assim, sabe? Você tem muito professor de história que menospreza o dia da independência, porque não sei o quê, não sei o quê. Você sabe quanto em vidas os Estados Unidos pagaram para ser independentes da Inglaterra? Quantas vidas foram perdidas? Filhos, maridos, pais, uma quantidade imensa. Nós tivemos a sorte de não derramar uma gota de sangue. Sabe? E isso você tem que comemorar. A independência é nossa, pessoal. É nossa, não é? Não é a militar. A independência é nossa, do povo brasileiro, é o nascimento da nossa nação. Exatamente. Tem que celebrar no Brasil inteiro. E olha, a gente tinha pelo que eu ainda me lembro da história, você tinha o nosso príncipe aqui, ele era assessorado por uns políticos muito competentes, que souberam conduzir a coisa de forma que não houvesse confronto. Né? Então, nós já tivemos gente muito boa. Nós já tivemos políticos muito bons. Podemos continuar, né? Podemos ter. Agora, o que a gente não pode é ver determinadas pessoas, determinados políticos, como aquele senador de Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome dele. Paulo Paim? Não, o de bigode, que resolveu não se candidatar mais. É o Pedro Simão. Isso. Você não pode ver um cara desse e falar, não, eu cansei. Eu cansei, eu vou jogar a toalha, porque aqui não tem jeito. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Sabe? A gente costuma falar, né? A política é você que faz. Se você não fizer, o outro vai fazer no seu lugar. Exatamente. E se os bons não se oferecem para participar, os maus tomam conta. E é isso que a gente precisa ter consciência. Maturidade. Eu acho que... Você viu a motociata do presidente Bolsonaro. Aquilo é demonstração de liderança, de confiança no líder. Uma coisa impressionante. Impressionante. Eu não fui, porque eu não sou motoqueiro, não tenho carta de moto, tal, não posso mais dirigir uma moto. Mas eu senti muita vontade de ir, me emocionei demais de ir. Tenho sentido orgulho de ser brasileiro, uma coisa que fazia tempo que eu não sentia. Orgulho de ser brasileiro, de levantar uma bandeira na Paulista. Entendeu? Falar, olha, gente, pelo amor de Deus, precisa acabar com isso, precisa acabar com aquilo e tal, e tal, e tal. E sabe, eu estou no final da vida, eu não estou precisando de muita coisa mais, não. Se eu estou fazendo isso aqui é porque eu gosto mesmo. O gosto, eu sentir aquele gostinho, aquela vontade de falar, puta, eu não vou mexer com isso, eu não vou mexer com... Aquela vontade de você falar, não, eu pertenço a essa nação, eu pertenço a esse povo, eu vou seguir esse camarada porque ele é meu líder. Não me interessam o que falam dele. Mas vocês estão achando que todos os líderes do mundo não tinham seus defeitos? Você acha que o Charles de Gaulle, o outro lá, o inglês lá, o Churchill, você acha que ele tinha defeito? É claro que ele tinha defeito. O primeiro deles é que ele não tirava o charuto da boca, não parava de fumar. Mas você pensa que não tinha defeito? Tá, ele tinha defeito. Mas se não fosse, por exemplo, o inglês lá, esqueci o nome dele de novo. Churchill. A Inglaterra estava falando alemão hoje, né? Verdade.
Por quê? E ele tinha realmente defeitos, mas ele, tinha realmente na hora que precisou de uma ação, é o que a gente vê também no presidente. O que a gente está vendo aqui não é intransigência, é um posicionamento. E de estadista, Miguel, que eu hoje vejo o presidente Bolsonaro, no começo, nos primeiros meses, eu via como um presidente, tentando, erro, acerto e tal, mas eu vejo uma mudança nele, né? De amadurecimento, de condução realmente de governo para um futuro de país mais próximo da nossa realidade. E não, eu vejo ele como um estadista hoje. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas assim, nós tivemos algum presidente assassinado na história do Brasil? Não. Não, né? Não. Nos Estados Unidos nós tivemos um monte de presidentes assassinados, né? O último, o mais marcante deles foi o do Kennedy. Por quê? Você sabe por que eu acho? Porque esses caras, em determinado momento, eles desafiaram algum grupo muito poderoso. No caso do Kennedy, o que a gente imagina é a máfia, né? Mas ele desafiou um sistema qualquer. Nós tivemos um presidente que era para ter sido morto, ter sido assassinado antes de tomar posse, que era o Bolsonaro. Por quê? Por que você acha que ele quase foi morto? E por que eu tenho quase certeza que ele não será, mas não é por falta de vontade nem por falta de empenho de determinados grupos aí. Porque quando eles sentirem que não tem jeito mais com a urna eletrônica, não tem jeito com nada, você vai ver que ele pode ser assassinado. Por quê? Batendo a madeira. Porque ele está defendendo você. Nossa, meu. Ele está defendendo você. Ele é um sujeito que colocou a vida dele a serviço do país. A serviço do Brasil. Cara, sabe? Eu, de vez em quando, eu olho assim, eu vejo alguns discursos dele, né, como deputado e tal, e às vezes eu sinto assim que ele entrou meio como quem não quer nada. E de repente deu certo. E de repente, esse encargo, essa obrigação caiu sobre ele. Sobre os ombros dele. Aí você falou, poxa vida, né? Toma cuidado com o que você pede, porque de repente acontece. Você pediu para ser presidente da República, você pediu para ter a chance de consertar esse país, está aqui, agora conserta. E ele tem vivido. Você já imaginou o que é você ser comido, ser metido pau, ser mordido, lascado, queimado com cigarro, todos os dias? Se você não tiver o Espírito Santo do teu lado, Nossa Senhora da Aparecida e todos os anjos do paraíso em volta de ti, você não aguenta, velho. Você não aguenta. Porque é muita meteção de pau. Agora, o resultado é o que eu digo. Olha a pandemia. Veja outros países da Europa muito mais evoluídos que o Brasil, que falavam que a gente era de terceiro mundo, que nós éramos isso. Olha o que eles estão passando. E olha o jeito tranquilo e sereno que o nosso presidente tem tocado. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Em casa não é assim. A economia precisa. Vamos tomar cuidado. É melhor a pessoa ter trabalho e morrer de trabalhar, vamos dizer assim, do que morrer com os dentes arreganhados de fome e com Covid. Porque isso é fatal. E outra, né? Eu tenho uma opinião sobre a Covid. Eu acho que nós iniciamos aí uma série de não quero ser a teoria da conspiração, mas ataques biológicos. Esse é mais um. Você teve gripe suína, gripe aviária, gripe não sei o quê, H1N1, você teve um monte de gripe aí. Essa é mais uma que foi criada ou foi viabilizada, entendeu, para acontecer. E vão acontecer outras. E você vai fazer o quê? Você vai se matar? Não, você vai continuar, vai se esconder. Você vai ficar o resto da vida enfiado dentro de casa? Teve gente que pegou e se foi escondido embaixo da cama. Você sabe, Regina, que nos últimos anos eu ando mais em hospital do que eu teria vontade, né? Eu preferia ir em hotel 5 estrelas, tomar sol com o Dória lá no Rio de Janeiro, né?
Se pagasse a minha diária, né? Porque eu não tenho condição sequer de passar na porta. 1.200. Não posso passar nem na porta daquele lugar, não posso tomar um copo d'água naquele lugar, né? Então, eu preferia. Mas o que você está vendo no Brasil, por exemplo, a gente está falando dos investidores ter segurança, não ter segurança. O investimento que eles têm feito em hospitais é uma coisa impressionante. É muito dinheiro. Se você não confiar na economia desse país, eles não estariam fazendo. Esse negócio de Ford foi embora. A Ford foi embora num monte de lugares do mundo. A Ford não está nem aí mais com produzir carro, já não investe mais em pesquisa há muito tempo. Os acionistas da Ford já são donos de parte da Hyundai, parte da outra, parte da outra. Estão nem aí com a Ford, entendeu? E outra, perto do que gera, se você pegar um hospital 9 de julho, estou fazendo propaganda de graça, né? Se você pegar e se você ver o investimento dos caras e a quantidade de emprego que eles geram, é um negócio impressionante. Não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. E eu estou falando do hospital que eu conheço. Tem o Einstein, tem o Sírio-Libanês, tem outros hospitais também que recebem um aporte de investimento que não é brincadeira. Não é brincadeira. Se você acha que se o cara não estiver confiando, não tiver confiança, ele vai fazer isso? Verdade. Não tem como você fazer isso. Ele sabe que não vai ter retorno na clientela. Não vai ter retorno. Então é muita coisa. Hoje nós temos uma necessidade de investimentos e, como eu havia dito lá atrás, o que São Paulo precisa é tanto, que só ele já toca o PIB do Brasil. Bom, se você começar a fazer tudo que tem que fazer aqui. Eu acredito que o Tarcisão é esse homem que precisa vir para o governo de São Paulo. Olha, eu gostaria muito que fosse, viu? Gostaria muito que o povo enxergasse isso e visse a diferença do que acontece quando você não é roubado. O que acontece quando você não é roubado? Não é dizer assim, mas ele nunca foi prefeito, mas ele está se mostrando um grande gestor. Tá. Numa pasta que é uma das que mais tem recursos, né? E que está fazendo as coisas acontecerem, sem desvio, sem roubalheira. Miguelão, a gente está chegando ao fim aqui, 1 hora de bate-papo. Eu agradeço muito a sua paciência comigo, e agradeço também a quem estiver ouvindo, mas como eu disse, eu não estou aqui fazendo nenhum tratado, não vou escrever nada, não vou defender nenhuma tese. Mas eu tenho certeza é apenas a minha impressão. Tá bom. Esse bate-papo e a tua experiência. Muito obrigado. Estou tentando trazer aqui para o público aos domingos uma conversa diferente, um bate-papo, gente que faz, gente que fez, gente que sabe alguma coisa que possa contribuir com a gente, não só com o meu conhecimento, mas com o conhecimento da minha audiência. Eu tinha uma conhecida uma vez que falou assim para mim, eu falei, passei por isso, você precisa abrir uma empresa de consultoria. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você já se ferrou tanto. Você sabe quanto que nego ia pagar para você para não passar por esse perrengue? Mas é sempre um prazer, gente. Prazer é meu, meu querido. Bom? Um abraço para você. Beijo grande. Outro.